Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, há algo profundamente misterioso e sagrado em despertar na quietude da madrugada, especialmente no horário entre as 3 e as 5 da manhã. Para muitos, é um momento de insônia e ansiedade, onde as preocupações do mundo parecem pesar mais sobre nossos ombros. Mas eu quero convidá-lo a enxergar este momento sob uma nova luz. Se você acordou agora, não considere isso um acaso ou um infortúnio. Considere um chamado divino, um convite pessoal do Espírito Santo para um encontro íntimo com o Pai, longe do barulho e da agitação do dia. É neste silêncio sagrado que nossa alma se torna mais sensível à voz de Deus, um momento oportuno para buscar refúgio, fortalecer o espírito e clamar por uma proteção que somente Ele pode oferecer. É a hora em que o céu se inclina para ouvir o sussurro de um coração sincero. Neste momento de quietude, nossos corações e mentes se voltam para a fortaleza inabalável da Palavra de Deus. E não há texto mais poderoso sobre proteção do que o Salmo 91. Este salmo não é apenas um poema, é uma declaração de guerra espiritual, uma apólice de seguro divina assinada com a promessa da fidelidade de Deus. Ele começa com uma das mais belas e seguras promessas de toda a Escritura. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Vamos meditar profundamente no que isso significa. A palavra habitar não sugere uma visita esporádica. Não é como ir a um abrigo durante uma tempestade e sair quando o sol volta a brilhar. Habitar significa morar, residir, fazer da presença de Deus a sua morada permanente. É construir sua vida sobre a rocha da sua soberania. E qual é a consequência de habitar neste lugar secreto? Descansar à sombra do Onipotente. Imagine o sol escaldante do deserto, a ausência de alívio, e de repente encontrar a sombra de uma rocha maciça. Essa sombra não é de escuridão, mas de refrigério, de proteção, de alívio. A presença de Deus, o Todo-Poderoso, El Shaddai, nos cobre de tal maneira que as ameaças do mundo perdem sua força. O salmista continua, detalhando as promessas dessa proteção. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço do passarinheiro é uma metáfora para todas as armadilhas ocultas e traiçoeiras que o inimigo prepara. São as ciladas no ambiente de trabalho, as fofocas que visam destruir reputações, as tentações financeiras que se apresentam como oportunidades únicas, mas levam à ruína, os vícios que aprisionam a alma, as palavras de desânimo de pessoas próximas que tentam minar nossa fé. A peste perniciosa refere-se não apenas às doenças físicas, epidemias e pandemias que assolam a humanidade, mas também às pestes da alma, a amargura, o ressentimento, a depressão, a ansiedade crônica que contamina nossa mente e espírito. O Salmo nos assegura que, ao confiarmos em Deus, Ele nos livra de tudo isso, nos cobre com suas penas e, debaixo de suas asas, encontramos refúgio. Para ilustrar essa proteção de forma vívida, podemos olhar para o exemplo bíblico de Daniel, na cova dos leões, no capítulo 6 do livro de Daniel. Daniel era um homem de integridade inabalável e, acima de tudo, um homem de oração. Sua disciplina espiritual era notável. 3 vezes ao dia, ele se ajoelhava em seu quarto, com as janelas abertas em direção a Jerusalém, e orava ao seu Deus. Sua excelência e sua fé provocaram a inveja de outros oficiais do reino, que não conseguiam encontrar nele falha alguma. Então, eles criaram uma armadilha, um laço do passarinheiro. Convenceram o rei Dário a assinar um decreto que proibia qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, por 30 dias. A punição para a desobediência era ser lançado na cova dos leões. Daniel soube do decreto. Ele tinha uma escolha: comprometer sua fé para salvar sua vida ou manter sua fidelidade a Deus, mesmo diante da morte certa. Daniel não hesitou. Ele foi para casa e, como era seu costume, orou.
ele escolheu continuar habitando no esconderijo do Altíssimo. Como resultado, foi jogado aos leões famintos. Humanamente falando, era o fim. Mas o Deus a quem Daniel servia fielmente enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel passou a noite em segurança, rodeado por feras que não podiam tocá-lo. Ele descansou à sombra do Onipotente. Na manhã seguinte, o rei, aflito, correu para a cova e encontrou Daniel ileso. Aquele livramento não foi apenas um milagre para Daniel. Foi um testemunho para toda uma nação sobre o poder do Deus vivo. Esta história é uma promessa para nós, hoje, nesta madrugada. Quando você se sente cercado por leões, sejam eles dívidas que rugem, um diagnóstico médico assustador, um conflito familiar que parece insolúvel, ou a solidão avassaladora da noite, lembre-se de Daniel. Lembre-se que o mesmo Deus que enviou seu anjo para fechar a boca dos leões está presente aqui e agora, com você. Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza. Com essa fé inabalável, vamos nos unir em oração, buscando essa proteção infalível que só Ele pode nos dar. Oremos. Pai Celestial, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus de Daniel e nosso Deus. Nesta hora silenciosa e sagrada, eu me aproximo do teu trono de graça com um coração reverente e humilde. O mundo dorme, mas tu, o guarda de Israel, não dormitas nem dormes. Tu estás atento ao clamor dos teus filhos. Eu te louvo, Senhor, pela tua majestade incomparável. Tu és o Criador dos céus e da terra, o arquiteto do universo, aquele que chama as estrelas pelo nome. Tua grandeza é insondável, e teu poder, ilimitado. Eu te adoro não apenas pelo que tu fazes, mas por quem tu és. Santo, justo, fiel, amoroso e misericordioso. Eu te agradeço, Pai, pelo dom precioso da vida e pelo fôlego que enche meus pulmões neste exato momento. Agradeço pela tua fidelidade que se renovou mais uma vez, trazendo a promessa de um novo dia. Obrigado pelo teu amor incondicional, um amor que não se baseia em meus méritos, mas em tua graça infinita. Acima de tudo, eu te agradeço pelo sacrifício supremo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Foi na cruz que ele pagou o preço pelos meus pecados, rasgou o véu e me deu livre acesso à tua santa presença. É por causa do seu sangue derramado que eu posso com ousadia chamar-te de Pai. Pai, nesta madrugada, eu me aproprio pela fé das promessas contidas no teu Salmo 91. Eu declaro que a minha vida, a minha casa e a minha família habitam no esconderijo do Altíssimo. Nós escolhemos residir sob a tua cobertura divina e descansar à sombra do Onipotente. Eu declaro a ti, Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio seguro, a nossa fortaleza impenetrável, e é em ti, e somente em ti, que depositamos toda a nossa confiança. Peço que o teu Espírito Santo, como um fogo consumidor, crie agora uma muralha de proteção ao meu redor, ao redor da minha casa e de cada membro da minha família. Que esta barreira divina seja intransponível para toda e qualquer seta inflamada do maligno, para todo plano de destruição, para toda palavra de maldição e para toda investida das trevas. Antes de prosseguir com minhas súplicas, eu quero apresentar a ti um coração limpo. Eu peço perdão, Senhor, por todas as minhas transgressões. Perdoa-me pelas vezes em que o medo e a ansiedade dominaram minha fé, pelas palavras ásperas que proferi, pelos pensamentos que não te glorificaram, e pelas vezes em que agi por minha própria força, esquecendo-me de depender de ti. Eu também libero perdão a todos aqueles que me feriram, me decepcionaram ou me ofenderam. Eu os entrego em tuas mãos e peço que a tua paz, que excede todo entendimento, inunde meu coração, limpando toda raiz de amargura. Lava-me por completo no sangue purificador de Jesus, para que eu possa estar diante de ti como um vaso limpo, pronto para ser usado por ti. Agora, com um coração limpo, eu clamo pela tua proteção específica sobre a minha vida e sobre meu lar. Assim como guardaste Daniel na cova, livra-nos, Senhor, do laço do passarinheiro. Protege-nos das armadilhas disfarçadas de oportunidades que o mundo oferece,
mas que conduzem à perdição. Guarda-nos de amizades falsas, de propostas enganosas no trabalho, de investimentos fraudulentos que prometem ganhos fáceis. Protege nossos filhos das más companhias, das drogas, da pornografia e de toda influência maligna que tenta corromper sua inocência. Guarda nosso casamento de toda seta de divórcio, de infidelidade e de contenda. Que os teus anjos recebam ordens a nosso respeito e acampem ao redor de nossa casa, guardando cada porta, cada janela, cada entrada e saída. Que eles protejam nosso sono de pesadelos e perturbações, e que possamos repousar em segurança, sabendo que o Senhor dos Exércitos está de vigília por nós. Se esta oração já está trazendo paz e fortalecendo a sua fé, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se em nosso canal para receber diariamente orações que irão nutrir a sua alma. E aqui nos comentários, deixe os seus pedidos de oração. Escreva os nomes de seus familiares, suas causas, suas lutas. Vamos criar uma corrente de intercessão, pois a Bíblia nos ensina que a oração de um justo, feita com fervor, pode muito em seus efeitos. Pai amado e Deus de toda a providência, eu continuo diante de ti, expandindo minha súplica por proteção contra a peste perniciosa. Eu clamo pela tua proteção sobre nossa saúde física. Em um mundo que vive sob a constante ameaça de novas doenças, vírus e enfermidades que desafiam a ciência, nós reconhecemos que nossa verdadeira segurança está em ti, Jeová Rafá, o Deus que cura. Eu peço que o teu poder curativo e protetor flua através do meu corpo agora. Fortalece meu sistema imunológico, purifica meu sangue, renova minhas células e blinda meu organismo contra toda bactéria, vírus ou agente patogênico. Que meu corpo seja, de fato, um templo saudável e forte para a habitação do teu Espírito Santo, um lugar onde a doença não encontre espaço para se instalar. Eu estendo essa oração a todos os meus entes queridos. Cobre-os com teu manto de proteção, livra-os de diagnósticos malignos, de dores crônicas, de condições debilitantes e de todo o mal que tente afligir sua saúde. Para aqueles que já se encontram enfermos, eu peço pelo teu toque milagroso, pela tua intervenção divina, trazendo cura, alívio e restauração completa. Mas a nossa oração por proteção vai além do corpo físico, Senhor. Nós clamamos desesperadamente por proteção para nossa mente e nossas emoções. É na quietude da madrugada que os gigantes da ansiedade e da preocupação parecem maiores. As preocupações com as finanças, a incerteza sobre o futuro dos filhos, os conflitos não resolvidos no trabalho, as feridas de relacionamentos passados, tudo isso se agiganta na escuridão, tentando roubar nossa paz e nos afogar em um oceano de angústia. Por isso, com a autoridade que nos foi dada no nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de medo, de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico, de confusão mental e de opressão. Eu declaro que essas forças não têm poder nem autoridade sobre a mente de um filho de Deus. Eu peço, Pai, que a tua paz, aquela paz que transcende toda lógica e entendimento humano, seja derramada como um bálsamo sobre minha mente e meu coração. Guarda meus pensamentos em Cristo Jesus. Ajuda-me a praticar o que a tua palavra ensina em Filipenses 4:8. A pensar em tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama. Quando as vozes da dúvida, do medo e do desespero sussurrarem mentiras em minha mente, que a voz do teu Espírito Santo fale mais alto, lembrando-me das tuas promessas, do teu amor inabalável e do teu poder ilimitado. Protege-me de pesadelos, de sonhos perturbadores e de toda opressão espiritual durante o sono. Concede-me, e a todos que ouvem, um sono profundo, tranquilo e verdadeiramente reparador, sob a tua vigilância constante. Senhor, eu também clamo por proteção espiritual, pois sabemos que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Por isso, eu me revisto conscientemente, pela fé, de toda a armadura de Deus,
Eu cinjo os meus lombos com o cinto da verdade da tua palavra, que desmascara toda mentira do inimigo. Eu visto a couraça da justiça de Cristo, que protege meu coração de acusações e condenações. Eu calço os meus pés com a preparação do Evangelho da paz, para que eu possa andar em estabilidade e ser um portador de boas novas. Acima de tudo, eu levanto o escudo da fé, com o qual eu sei que posso apagar todos os dardos inflamados que o maligno lança contra mim. Dardos de dúvida, de tentação, de medo, de desânimo. Eu coloco sobre minha cabeça o capacete da salvação, que protege minha mente e me dá a certeza da minha identidade em Cristo e do meu destino eterno. E eu empunho a única arma de ataque, a espada do Espírito, que é a tua palavra viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Fortalecido em ti e na força do teu poder, eu me posiciono firme contra todas as ciladas do diabo e declaro que nenhuma arma forjada contra mim, contra minha família, ou contra o ministério que tu me confiaste prosperará. Deus de toda a provisão, nosso Jeová Jiré, eu continuo minha oração clamando pela tua proteção em nossa vida financeira e material. Vivemos em um mundo onde a instabilidade econômica é uma fonte constante de estresse e ansiedade para inúmeras famílias. A preocupação com o pão de cada dia, com as contas que se acumulam, com o aluguel, com a escola dos filhos, é uma realidade que tira o sono de muitos. Por isso, eu coloco diante de ti nosso trabalho e nossas finanças. Guarda nosso emprego, Senhor. Livra-nos de demissões inesperadas, de injustiças no ambiente de trabalho e de chefes opressores. Para aqueles que estão desempregados e ouvem esta oração, eu peço que tu abras portas de oportunidade, portas que ninguém pode fechar. Guia-os a um trabalho digno, onde possam usar seus talentos e prover para suas famílias com honra. Abençoa os empreendedores, os autônomos, os pequenos empresários. Dá-lhes sabedoria, criatividade e estratégias para prosperar, mesmo em tempos de crise. Que suas empresas não sejam apenas fontes de sustento, mas também canais de bênção para a vida de seus funcionários e da comunidade. Eu repreendo, no nome de Jesus, todo o espírito de miséria, de dívida crônica, de escassez e de estagnação financeira. Que toda muralha que impede o fluir da tua provisão em nossas vidas caia por terra agora. Ensina-nos a ser bons mordomos dos recursos que tu nos confias, a ser generosos, a honrar-te com nossos dízimos e ofertas, e a viver uma vida livre da ganância e do materialismo, que nunca nos falte o necessário, e que sempre tenhamos o suficiente para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Agora, Pai, com um coração cheio de amor e compaixão, eu quero alargar minha oração em intercessão. Eu estendo o manto desta proteção divina sobre cada pessoa que está conectada a esta oração neste momento. Onde quer que ela esteja, em um leito de hospital sentindo dor e solidão, em uma estrada escura viajando a trabalho, em um lar abalado por brigas e contendas, ou em um quarto sentindo um aperto no peito sem saber o porquê, que a tua mão poderosa e soberana a alcance neste exato instante. Eu oro por cada filho e filha, para que sejam guardados de acidentes, da violência urbana, das drogas e das más companhias. Oro por cada casamento, para que seja fortalecido e protegido contra as setas do divórcio, da infidelidade e da incompreensão. Oro pelos pastores, líderes e missionários, que estão na linha de frente da batalha espiritual. Renova suas forças, protege suas famílias e livra-os do desânimo. Oro por aqueles que estão enfrentando perseguições por causa do nome de Jesus. Dá-lhes a coragem de Estevão, a resiliência de Paulo e o livramento de Daniel. Que eles sintam tua presença de forma palpável, dando-lhes força para permanecerem firmes. Oro por aqueles que lutam contra a depressão profunda, que sentem que a vida perdeu a cor e a esperança se foi. Pai, que a tua luz, a luz de Cristo, penetre na mais densa escuridão de suas almas. Envia teus anjos para ministrar a eles, abraça-os com teu amor paternal e mostra-lhes que há um futuro e uma esperança em ti. Senhor, que esta oração coletiva, subindo de diferentes partes do mundo nesta madrugada, chegue ao teu trono como um incenso suave e agradável,
Nós confiamos em tua palavra que diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nós cremos que tu dás ordens aos teus anjos a nosso respeito, para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Nós recebemos, pela fé, essa proteção completa, essa paz que guarda, e esse livramento que só pode vir de ti. E agora, para selar nossa oração e unificar nossos corações como um só corpo em Cristo, como filhos amados do mesmo Pai, vamos orar juntos a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Um modelo de entrega, dependência e adoração. Reze comigo com toda a sua fé. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E como fundamento da nossa fé, a base da nossa esperança e a certeza da nossa salvação, professemos juntos o credo dos apóstolos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o que aprendemos nesta oração da madrugada? Nós aprendemos que a insônia pode ser transformada em um altar de adoração. Aprendemos que, em vez de nos rendermos à ansiedade que a escuridão traz, podemos nos render aos braços do Pai, que é a própria luz. Reafirmamos em nosso espírito que nossa verdadeira segurança não reside em sistemas de alarme, em apólices de seguro ou na força do nosso próprio braço, mas em fazer da presença de Deus a nossa habitação constante. Aprendemos que a proteção que vem do alto é completa e integral. Ela cobre nosso corpo contra as doenças, nossa mente contra a ansiedade, nosso espírito contra os ataques do inimigo, nossa família contra os perigos e nossas finanças contra a escassez. Você não está sozinho nesta noite. O Deus dos exércitos está com você. Que a paz profunda que você talvez esteja sentindo agora não seja um sentimento passageiro, mas que ela se ancore em sua alma e permaneça com você ao longo de todo o dia que vai nascer. E se esta oração foi uma bênção para a sua vida, se ela trouxe um refrigério para o seu coração, não guarde essa bênção só para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos, seus familiares, com alguém que você sabe que também passa por noites difíceis. Seja um instrumento nas mãos de Deus para levar essa mesma paz e proteção a outros corações. E, como um ato profético, como um selo da sua fé, deixe o seu amém nos comentários abaixo, declarando que você e sua casa servem ao Senhor e confiam em suas promessas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma paz que guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus, hoje e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.